Super bate-papo! Opa! E para mais um super bate-papo. Hoje o nosso assunto é literatura franco-caribenha. E temos um especialista na matéria, que é o Henrique Provenzano Amaral, doutorando em letras estrangeiras e tradução pela Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literaturas de expressão francesa, tradução literária e poesia contemporânea brasileira. Henrique verteu para o português textos literários originalmente escritos em francês e crioulo haitiano, com destaque para a tradução e organização do volume Estilhaços, antologia de poesia haitiana contemporânea, e da mini-antologia Jean Paul Jean, ambas pelo selo Demônio Negro. E nessa conversa vamos ter a colaboração de Rudimar Franco, que é professor, literato formado pela Universidade de São Paulo, um poeta, tendo como boa razão para conceber sua obra Escrevo porque me livro, retribuir em forma de literatura tudo que enxerga nesse mundo com seu olhar impregnado de poesia. Pois estamos então muito bem acompanhados, obviamente, como sempre aí, temos aí a contribuição do professor de História Benedito Carlos dos Santos, e a companhia sempre também muito produtiva da nossa advogada e mulher feminista Natália dos Santos. Bem, então, feitas as apresentações, podemos começar aqui. Eu vou pedir então, para iniciar primeiro, o papo pelo Rudimar, que pode falar um pouco dele aí, depois nós continuamos a conversa e vamos seguir adiante com o Henrique já entrando no assunto. Bom, meu nome é Rudimar Franco. Eu acho que melhor parte do meu currículo é ser amigo do Benê há alguns anos já. Isso daí não é fácil para ninguém, mas aí o Douglas e a Natália ganham, né, no tempo. Fiz graduação em letras linguística e língua portuguesa, também na mesma universidade que o Henrique. Depois fui estudar pós-graduação em psicanálise e agora estou terminando filosofia. Como o Benê colocou, eu lancei um livro ano passado e é isso, né? Vamos agora tentar bater um papo interessante sobre poesia e literatura, algo que está tão escasso hoje em dia. Aí o Henrique consegue dizer com mais propriedade do que eu essa escassez, né? Oi, gente, boa noite. Então, como o Douglas apresentou, meu nome é Henrique Provenzano Amaral. No momento, eu sou doutorando em Letras Estrangeiras e Tradução pela USP. Estudo a obra de um poeta e escritor da Martinica, chamado Édouard Glissant, né? No mestrado, também estudei a obra desse escritor, e especialmente um livro de ensaios dele, que, como Douglas disse, se chama Poétique de la Relation, ou Poética da Relação. E sou graduado também, né, bacharel em letras português e francês pela Universidade de São Paulo também. E é isso, eu também sou tradutor, né, tradutor de poesia, também tenho um livro de poemas publicado, e, bom, estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre literatura, sobre poesia, especialmente do chamado Caribe francês, né? Vamos lá. Beleza. A gente estava batendo um papo rápido, até o Benê ter caído da parte ainda offline e ter voltado atrapalhando o papo, né, Henrique? Eu já te perguntando como é que veio esse interesse, que eu acho que eu posso chamar de peculiar, não parece ser ofensivo, né? Eu digo peculiar porque, deixa eu explicar a pergunta, para você não ficar #chateado comigo, né? Não é algo muito usual, acho que todo mundo concorda, falar de literatura e principalmente poesia, né? 2021 é um negócio que ficou bem apagado, a noção de poesia, aliás, vem se apagando. E aí a minha curiosidade foi de onde veio, como você encontra essa literatura na América Central. Não em desprestígio, jamais, a qualquer expressão literária, mas justamente por estar fora da especialidade do mercado, digamos assim, né? São vários poetas estrangeiros
que mal se publicam os versos no Brasil, mas sim seus romances. E aí, na hora que o Benê me convida para participar, eu falei, poxa, interessante, né? Porque como que se descobre isso, né? Como se... Porque não está no mercado, né? Eu queria que você deixasse a primeira pergunta, eu queria que você explicasse para a gente como é que se dá esse encontro, né? E qual é a matiz que você vê, qual é o colorido especial dessa literatura, dessa estética. Beleza. Então, como eu comecei a te dizer, antes do Benê voltar para a live, eu descobri essa literatura caribenha de expressão francesa durante a graduação em letras, né? Eu fazia habilitação em francês e estudava literatura francesa europeia, basicamente. Até que um belo dia, meio por acaso, fui fazer uma disciplina optativa com uma professora já falecida da universidade, chamada Diva D'Amato, que é uma grande pioneira dos estudos caribenhos do Brasil, né, especialmente na USP. E nessa disciplina, ela falava sobre alguns escritores desses 3 territórios caribenhos de língua francesa, que são o Haiti, a Martinica e a Guadalupe. Eu nunca tinha ouvido falar nem da Martinica nem da Guadalupe, já tinha ouvido falar um pouquinho do Haiti, porque nós não estávamos tão longe do terremoto de 2010 na época, né? Acho que isso foi em 2013, essa disciplina que eu estou contando. E foi um grande choque para mim, porque eu estava começando a aprender francês, começando a ler textos literários em francês, e aquela literatura europeia não me dizia muito respeito, né? Então nós estávamos lendo, por exemplo, os grandes romancistas do século XIX francês, os poetas do século XIX francês, etc. Mas eu não sentia que aquela literatura acrescentava muito profundamente para mim e para o meu olhar, por exemplo, para a América ou para o Brasil. E aí, quando eu descobri essas literaturas caribenhas que falavam francês, que escreviam em francês, foi um grande choque. Eu comecei a ler os textos compulsivamente e desde então tenho lido cada vez mais autores e cada vez eu me surpreendo mais com o refinamento de percepção dessas pessoas que, de um lado, tem toda a, digamos, tradição cultural caribenha, né, e da América Central, como você disse, americana em último sentido, e de outro lado toda a bagagem literária da língua francesa. Então eu acho que essa confluência dessas duas coisas gera uma literatura muito potente, né, e é sobre ela que eu tenho tentado me debruçar nos últimos anos. E aí eu tenho estudado assim, mais academicamente, né, na universidade eu tenho trabalhado mais com os ensaios, na verdade, né, que são ensaios poéticos, no caso do Eduardo Glissão, que é esse autor que eu estudo desde o mestrado, mas tenho trabalhado com os poemas também em paralelo, tenho traduzido poemas, tenho escrito sobre alguns autores desses territórios e tal. Não é que eu excluo o romance, eu gosto muito dos romances e já escrevi sobre romances, mas não é o foco do meu trabalho na academia e nem como tradutor também. Basicamente isso. A gente tem visto, né, nos últimos anos, em especial com esse desgoverno atual, uma grande desvalorização da cultura, da academia, principalmente da área de humanas, né, que é muitas vezes entendida como inútil por esse governo que nós temos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é ser poeta e tradutor nesse atual cenário, e também se você se sente, de certa forma, um combatente, fazendo esse seu trabalho de tradução, até os seus estudos de mestrado, doutorado. Sim, certeza. Né? Em relação a essa última pergunta, com certeza, um guerreiro, um combatente, tudo isso, né? Porque, como vocês têm falado, eu acho que está claro para o ouvinte, eu tenho trabalhado com uma literatura que é periférica, né, dentro do sistema literário de língua francesa, e num país que, como você também falou, Natália, é um país governado, se é que a gente pode dizer assim, né, por um grupo que desvaloriza a cultura, desvaloriza a pesquisa, desvaloriza a ciência, né, em todas as suas formas. Eu poderia até dizer o conhecimento, né, que é de uma fraude intelectual patente, né? Tanto que nós vemos muitas pessoas com currículos falsos,
se dizendo coisas que não são, né? Então há uma desvalorização da verdade intelectual mesmo, né? Do conhecimento em sentido muito amplo, eu diria, né? E quando a gente fala de literatura, especialmente de poesia, né, que é considerado um gênero menos prestigioso do ponto de vista do público em relação, por exemplo, ao romance, é duplamente periférico, né? Porque a gente já está num contexto de desvalorização da cultura, desvalorização da educação, do conhecimento, da ciência, da academia, de tudo mais, e trabalhando com um gênero que também, por sua vez, é colocado de lado muitas vezes pelo público, né? Nas livrarias e tudo, as estantes de poesia são cada vez menores, em geral, né? Embora tenha exceções a isso. E também, para retomar um comentário que o Rudimar tinha feito na pergunta anterior, de fato, nós temos muito mais traduções quando a gente está falando de literatura caribenha, nós temos traduções basicamente de romances, de textos em prosa, né, ensaios e romances. É muito raro que cheguem os textos teatrais traduzidos e os textos poéticos, né, que muitas vezes convergem com o texto teatral, na medida em que os textos teatrais, às vezes, são escritos em verso, por exemplo. Então, sim, é um trabalho de combatente, é um trabalho que não aparece a maior parte do tempo, né? E é um trabalho de insistência. Por exemplo, no caso da antologia Estilhaços, acho que a gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouco, que é uma antologia de poesia haitiana contemporânea, que eu fiz ao longo mais ou menos de 4 anos, entre 2017 e 2020, né? Eu não tive nenhum tipo de apoio do nosso país, digamos, dos ministérios que nós temos, do governo, para fazer esse projeto, né? Eu tive que fazer esse projeto absolutamente sozinho, até o momento que eu consegui uma editora bastante interessante, prestigiosa e tal, que topou fazer o projeto gráfico comigo e publicar a antologia. Mas todo o projeto, toda a concepção, todo o trabalho de contatar os autores, o trabalho de tradução, se torna invisível, né? Porque ele não é remunerado, não foi remunerado em momento algum. E eu estou falando desse tipo de apoio de governo, governamental, e não é uma invenção minha, né? Nós temos países, por exemplo, a França e o Canadá, que oferecem bolsas de tradução literária, né? Que oferecem grandes programas, grandes editais de tradução para quem vai se aventurar a traduzir poetas franceses, poetas canadenses, mesmo poetas haitianos, qualquer autor que utilize aquela língua, no caso a língua francesa. E no Brasil nós não vemos esse tipo de iniciativa, né? Ainda menos num governo, num estado como o que a gente tem visto aí desde as últimas eleições. Então, sim, é um trabalho de guerreiro, é um trabalho de combate diário, né? Contra essa concepção, contra essa ideia de que poesia não ensina nada, de que a poesia não tem lugar na sociedade, né? De que a poesia é algo passado, algo que não merece ser lido, né? Então, acho que todos os dias uma grande insistência no valor da literatura. Você se aprofundou no trabalho de um escritor, um literato haitiano, que inclusive tomou assento na Academia Francesa de Letras, é o Danilo Ferrer, não? Sim, isso, Danilo Ferrier. Isso, o Danilo Ferrier. Uhum. Bem, então, pensando nessa dimensão aí, vamos dizer, guerrilheira da literatura, e vendo um pouco, conhecendo um pouco do Danilo, eu vi que ele também é, como você aí, um combatente. Eu gostaria que você falasse um pouco do estudo que você fez, do trabalho que você fez sobre ele e também um pouco sobre ele, né? Porque acredito que, falando de literatura caribenha... Sim, sem dúvida. Então, o Danilo Ferrier é um escritor da minha predileção, eu gosto demais dele. Só para situar o ouvinte, né? Danilo Ferrier, um escritor haitiano, nascido nos anos 50, se não me engano, não sou muito bom de datas, mas é por aí a idade dele, no final dos anos 50. E Danilo Ferrier já tem 2 textos traduzidos no Brasil. Né, 2 romances traduzidos no Brasil, publicados pela editora 34, que são O País Sem Chapéu, e um romance de estreia do Dani chamado Como Fazer Amor com um Negro Sem Se Cansar.
né? Um título bastante provocativo, como vocês podem ver. Henrique, só uma coisinha. Esse livro não é um grande filme, mas na década de início dos anos 90 foi feito um filme canadense baseado no livro. Tem um filme canadense que se baseia, inclusive tem a cartaz do filme é muito engraçado e um tanto quanto provocador também, né? Mas o filme não é tão bom. Eu não li o livro, confesso. O filme tem coisas engraçadas, mas eu acho, pelo que eu vi ali no filme, que o livro deve ter coisas mais interessantes, né? Sim. Então, não sei se você assistiu esse filme. Não assisti. Eu assisti outras adaptações. O próprio Dany trabalhou com cinema, né? Trabalhou com roteiros. Ele fez o roteiro de um outro romance dele chamado Vers le Sud, que alguma coisa como Rumo ao Sul ou Em Direção ao Sul. Que é um belo filme. Que é um belo filme, pois é, que tem uma produção bem mais interessante, assim, né? Uma produção mais robusta. Ele também trabalhou num filme gravado no Haiti, de produção haitiana, que, se não me engano, se chama Le Goût des Jeunes Filles, que seria alguma coisa como o gosto das moças jovens, alguma coisa assim em português, né? E o Dany é basicamente assim um artista muito midiático. E é isso que eu queria retomar da pergunta do Douglas, porque de fato tem um lado dele que é um lado bastante combativo, mas de outro lado ele é um escritor que conseguiu gerar em torno de si um interesse midiático desde o primeiro livro. Quando ele lança o Como Fazer Amor com um Negro Sem Se Cansar, é um sucesso imediato. E é importante dizer que ele era um exilado, né? Ele tinha saído fugido do Haiti durante a ditadura do Baby Doc, né? Que é o Jean-Claude Duvalier, que é o filho do Papa Doc, que também tinha sido ditador no Haiti. O pai do Dany era jornalista e foi exilado durante a ditadura do Papa Doc. E aconteceu a mesma coisa com o filho, que era jornalista também no Haiti, e logo que começou a publicar na imprensa, foi ameaçado de morte, precisou fugir, né? E foi para o Quebec, foi para Montreal, no Canadá, para onde muitos dos exilados haitianos iam e vão ainda hoje. E chegando no Canadá, ele fica alguns anos trabalhando de maneira informal, até conseguir publicar esse primeiro romance, que logo que ele publica, estoura, porque justamente ele fala daquele momento de guerra sexual, daquele momento de ruptura com alguns costumes puritanos que ainda tinha na sociedade canadense, e o momento do choque, sobretudo das estudantes brancas das universidades canadenses, da elite canadense, com os jovens negros vindos, por exemplo, do Haiti e de outros países que produziam muitos exilados naquela época. Então, é um sucesso de vendas, o romance é um sucesso de crítica, e logo depois ele começa a publicar vários outros livros nesse tom um pouco provocador, né? E depois de alguns anos, o Dany começa, isso eu acho muito interessante na obra dele, ele começa a juntar uma série de romances que compõem um ciclo mais ou menos autobiográfico, que ele vai chamar justamente de autobiografia americana. O Dany morou, como eu disse, em Porto Príncipe, morou no Haiti, no interior do Haiti também. Depois se mudou para Montreal e, por fim, ele viveu alguns anos em Miami. Então, ele sempre transitou por essas cidades americanas e começou a escrever esse grande ciclo de 10 romances autobiográficos, chamado Autobiografia Americana. O meu favorito deles é um romance chamado L'Enigme du Retour, que ainda não está traduzido em português, mas seria O Enigma do Retorno, O Enigma do Regresso, que é a história do retorno dele para o Haiti depois da morte desse pai exilado que vivia em Nova York. E é um livro lindíssimo, é sobre esse livro que eu estruturei esse texto ao qual você se referiu, Douglas, em relação justamente com a literatura haitiana produzida no Haiti. Porque na literatura haitiana existe uma grande tensão entre aquela literatura que é produzida no interior do país e a literatura da diáspora, ou seja, de todas as pessoas que foram exiladas do país. Existe uma certa concorrência, sobretudo na época em que o Dany estreou na literatura. Então, acho muito interessante perceber como é esse olhar dele para o Haiti quando ele retorna depois da morte do pai. E tem toda uma encenação no romance da morte do pai, da questão da herança que ele recebe ou deixa de receber desse pai. Então, para mim, é uma grande obra, é uma pena que ela ainda não esteja traduzida.
eu tenho contato com a tradutora dos romances do Dani e sempre fico falando para ela, não, vamos traduzir mais coisa, vamos soltar mais coisa. Espero que isso aconteça em breve com outros tradutores ou outras tradutoras, porque é uma obra grandiosa. Então, sim, eu acho que ele tem essa dimensão de combate na literatura dele, mas ele soube aproveitar isso a ponto de ter sido eleito para uma cadeira na Academia Francesa, como você disse, que é um espaço tradicionalmente branco, europeu, né? Embora nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, ela tenha começado a se abrir para escritores que escrevem em francês, mas que vêm de outros países, que vêm de outros territórios, né? Então, a presença do Denis Laferrière na Academia Francesa, se ela, por um lado, é motivo, por exemplo, de interesse editorial por ele, agora ele publica diretamente na França, em coedições, por exemplo, França e Canadá, que é um grande prestígio para um escritor de língua francesa, né? Talvez seja, digamos, o auge da carreira de um escritor francófono publicar numa coedição Paris-Montreal, mas, ao mesmo tempo, ele mantém uma escrita que fala sobre a diáspora, que fala sobre os problemas do Haiti, que fala sobre, por exemplo, o terremoto. Ele estava em 2010 no Haiti, durante o terremoto, escreveu um livro sobre isso. Então é uma obra muito potente, eu acho importante de comentar a obra do Denis Laferrière no Brasil. Henrique, você comentou aí, eu vou chamar aí de uma disputa entre os poetas, escritores haitianos que viviam, residiam no Haiti e os outros que haviam sido exilados, deportados ou fugido das ditaduras sangrentas que viveu o Haiti. O que eu gostaria de saber é o seguinte: a situação do Haiti hoje é de uma absoluta miséria, né? Vamos colocar aí, se existia uma diáspora, ela se agravou mais ainda. E a situação política, com o presidente assassinado, me parece que houve outro terremoto também. Ou seja, eu gostaria de saber, nessa situação, ainda encontramos lá escritores no Haiti, poetas, como vai essa literatura local haitiana? Eu tenho contato com várias pessoas, vários haitianos, né? Inclusive brasileiros que vivem no Haiti. Tem um brasileiro muito atuante, depois eu posso passar as indicações para quem, por exemplo, quiser doar recursos para a reconstrução, agora após esse último terremoto, né, de 2021, já acho que aconteceu algumas semanas atrás, que também foi um terremoto destruidor, ainda que não se compare ao terremoto de 2010, né, que causou a destruição, a morte de mais de 300 mil pessoas, o que é chocante. Mas respondendo à sua pergunta, sim, existe literatura haitiana sendo produzida no Haiti. Eu diria, existe muita literatura haitiana sendo produzida no Haiti, né? Isso é um pouco chocante para a gente, porque normalmente a gente relaciona a produção literária com um nível mínimo, né, de estrutura. Mas mesmo na situação catastrófica que o Haiti vive há muito tempo, eles conseguem ter editoras especializadas em poesia, seja poesia publicada em francês, seja poesia publicada em crioulo, né, que é a outra língua oficial do Haiti. Aliás, depois nós vamos te perguntar um pouco sobre isso. Beleza. Mais para frente. Tá bom. Temos muitas editoras que publicam em crioulo e existe uma grande obsessão literária no Haiti. É um dos países, né? Existe uma pesquisa que mostra que é um dos países das Américas onde há mais poetas por cabeça, digamos assim. E da minha antologia, né, da antologia que eu fiz, 2 autores de 5 ainda vivem no Haiti, né? Um autor bastante idoso já, que é o Franck Etienne, que sempre viveu no Haiti, nunca saiu do Haiti para morar, né? Por mais de algumas semanas, ele nunca saiu do Haiti. Sempre conseguiu contornar a censura, sempre conseguiu contornar a repressão das ditaduras, mesmo no auge da ditadura do Papadoc e depois do Babidoc, ele se manteve no Haiti. E tem também a Evelyne Trouillot, que é uma outra autora bastante interessante, né, de uma família de escritores que publicam no Haiti também, e ela vive em Porto Príncipe. No caso, a Evelyne estudou nos Estados Unidos, voltou para o Haiti,
e ela mora em Porto Príncipe até hoje. Ela tenta manter uma espécie de centro cultural, de centro de educação, digamos assim, né, em meio àquela precariedade, mas segue publicando, segue escrevendo, e assim como esses dois exemplos, muitos outros, dezenas de autores vivendo e escrevendo e publicando no Haiti ainda hoje, né, o que é bastante expressivo, né, quando a gente pensa nas condições materiais mesmo, né, que estão envolvidas lá. Por exemplo, no caso do teatro, a gente tem um declínio do teatro haitiano em relação ao século XIX, por exemplo, que é o momento que vem logo após a independência, né? É bom lembrar que o Haiti é um país independente, que se tornou independente da França em 1804. Aliás, a primeira república independente da América Latina. Exatamente. A primeira república independente. Exatamente. A única revolta de escravos vitoriosa na história da humanidade, né? Exatamente. Né? E é uma revolta bastante interessante e bastante violenta contra o regime escravagista e colonialista francês do século XVIII, né? Uma revolta que se inicia ali nos arredores da Revolução Francesa, vai culminar em 1804 com a independência do Haiti, e, como eu estava dizendo naquele momento, o teatro se tornou uma grande fonte de representação daqueles problemas, da questão da independência, do nacionalismo haitiano, etc. E hoje em dia a gente vê um declínio do teatro pela condição material, pela dificuldade material de ter companhias de teatro, de ter espaços para montar as peças, de ter público para assistir, que possa pagar os ingressos. Então a gente está falando de um território com uma grande precariedade material, mas que ao mesmo tempo não deixa de produzir muita literatura e muita literatura de qualidade, né? O próprio Dany Laferrière, que é esse escritor que eu citei há pouco, no discurso de ingresso na Academia Francesa, ele diz que recebeu uma carta, e eu não duvido que seja verdade, que ele tenha recebido mesmo essa carta, de uma vítima, né, das muitas catástrofes naturais que acometem o Haiti, dizendo que, junto com os carregamentos, junto com as cargas de alimentos e de água que os países, abre aspas, civilizados jogam, né, dos céus nos seus helicópteros, deveriam mandar livros, né, porque no Haiti, palavras desse homem, a gente come para poder ler. E acho essa imagem muito bonita, é muito impactante, é muito forte. De fato, é uma imagem muito forte mesmo. Mas, então, vamos até homenagear aí esses poetas que ainda estão lá no Haiti, esses escritores, esses artistas, no fundo, né? E vamos trazer um texto aqui de James Noel para fazer essa homenagem aí. O nome que me chama. Sou aquele que lava as mãos antes de escrever. Não pergunte como me chamo. Não tenho nome. Venho de lá, desse não lugar que busca a lua, para se exumar do seu ponto de sombra. Um monte de autor me faz muito mal, porque poeta, pra mim é tudo igual. Pra mim é tudo igual. Nem tapete vermelho saberá restituir a justeza do sangue que me faz, de um vidreiro sem onde cair morto. Sangrando estou, logo eu me lavo. Eis meu nome que vem de lá. Eis meu nome que vem de lá. Volta, acho que está muito presente no poema, só comentando rapidinho, esse poema que você leu, do James Noel, que é um autor ultra contemporâneo, né, um autor nascido, vou até confirmar, em 1978, no Haiti, e que hoje vive na Europa, né, seja na Alemanha, seja na Itália, seja na França, ele reveza um pouco, e um autor que é inconformado, ele é um mestre do inconformismo, James Noel, e esse inconformismo aparece muito nos poemas, especialmente nesse que você leu, que é um poema que fala sobre cores, né? Que fala do inconformismo com o mundo dos brancos ainda, né? E ele fala desse vermelho, do sangue, são imagens que aparecem muito na poesia do Noel. Ele diz, por exemplo, nem tapete vermelho saberá restituir a justeza do sangue, né? E acho que essa imagem é muito forte também, porque ele fala desse mundo da violência, ele fala dessa revolta que persiste, apesar do sucesso da Revolução, né, do sucesso da independência haitiana, persiste uma revolta, assim como persistem vários problemas
que não se solucionaram, né, com a independência. Nós temos ainda hoje uma situação de um país que paga uma série de penas por ter se tornado independente naquele momento, por ter se revoltado contra o sistema colonial e tudo mais. O Henrique, é assim, como eu sou aqui depois do Douglas, é claro, o cara mais velho, eu vi muitas ondas de literatura, ondas assim, de modismos mesmo. Não por culpa dos autores, claro, mas por culpa do mercado editorial. Mas por culpa aí do mercado editorial e também de um certo modismo acadêmico, né? Eu vi assim, houve nos anos 60 o famoso boom da literatura latino-americana, depois teve um pequeno da literatura africana, né, de expressão inglesa, principalmente. Essa questão, uma coisa que me preocupa e me irrita um pouco, é o seguinte. Uma vez eu vi o poeta Wallison Inca, nigeriano, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, dizer que as pessoas precisavam entender que a literatura produzida na periferia, para usar um termo aí do Schwartz, a literatura produzida na periferia do capitalismo, ela não é antropologia, entendeu? Ela não é exótica, ela é uma expressão literária. E ela deve ser entendida e estudada como tal. E as pessoas acabam, um pouco, vendo isso como uma curiosidade antropológica. Ah, que bacana a literatura do Haiti ou da Martinica, né? E, inclusive, eu vi nos Estados Unidos, algumas editoras criaram até uma expressão que eu acho meio ridícula, que é word fiction, entendeu? É da mesma forma como o Grammy tem um Grammy para world music, que pode ser qualquer coisa, né? Música, ou seja, tem a música americana e a música mundial. O que faz parte dos Estados Unidos é o mundo, né? Então, é a história de uma word fiction. Uma vez um escritor nigeriano chamado Ben Okra ganhou um prêmio e ele falou assim, ele recusou, eu não sou um escritor da uma word fiction, eu sou um escritor nigeriano, africano, né? Minha expressão literária é uma expressão em inglês na África, né? Assim, como não corre-se o risco, não por culpa sua, claro, mas por culpa desses modismos aí literários, essa questão de as pessoas começarem a ver a poesia caribenha, a literatura caribenha, nesse aspecto de exotismo ou de curiosidade antropológica, né, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que combater. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Só coisa fácil. Sim, essa pergunta é bem complexa. Eu vou tentar desenvolver um pouquinho aqui na minha resposta. Veja bem, eu acho que tem algumas coisas a serem ditas nesse assunto, né? E na minha avaliação do que eu consigo ver desses anos de estudo, de prática, de tradução, de contato com o mercado editorial, né, de avaliação, por exemplo, de estantes de livrarias e tal, o que me parece é que nós estamos num momento de afirmação ainda dessas literaturas como possibilidades de representação do mundo sensível, digamos assim, né? Essas literaturas que, como você muito bem falou, vêm da periferia do capitalismo, né, para usar o termo do Robert Schwartz, mas que pretendem se colocar na grande cena do mundo, para usar o termo de um outro pensador, que é o Glissant, esse pensador que eu estudo desde o mestrado. Então, nesse momento de afirmação, me parece que a coisa é feita de um modo ainda um pouco exotizado, digamos assim. É claro que se a gente vai analisar a fundo cada movimento literário, cada autor desses lugares, eu estou falando especificamente do Caribe francês, nós vamos ver que eles falam contra o exotismo, que eles se colocam como escritores ponto, né, escritores sem adjetivo, ou seja, autores como quaisquer outros, mas no momento de se afirmar diante de um mercado editorial estrangeiro, é necessário ainda um pouquinho de cor local, percebe? E acho que isso é interessante porque justamente uma das questões, uma das especificidades dessa literatura de expressão francesa, do Caribe, é que as instâncias de legitimação dela estão fora, né? Nós não temos grandes casas editoriais, nem na Martinica, nem na Guadalupe, por exemplo, e nós temos um problema material muito grande no Haiti, como eu tinha falado antes. Então, as instâncias de legitimação dessas literaturas ainda estão em Paris e, em menor medida, em Montreal.
Ou seja, para um autor vencer esse bloqueio geográfico e se colocar como uma voz importante no centro, digamos assim, né, que no caso é Paris, principalmente, é bastante difícil, né, conquistar uma grande editora, ser publicado por uma grande editora. Até é interessante, por exemplo, notar que em 2008, que é um ano que é um divisor de águas para essas literaturas, houve um movimento muito interessante, porque perceberam na França que vários, na verdade todos os prêmios daquele verão, né, de 2008 tinham sido dedicados, tinham sido entregues para obras produzidas em francês, fora do chamado hexágono. O que é o hexágono? É a França europeia, né, aquela região da França que fica na Europa. E aí passaram a se perguntar, gente, mas o que está acontecendo, né? Por que essas obras da francofonia, eles chamavam assim na época, estão despertando mais interesse, estão recebendo uma avaliação melhor da crítica, estão ganhando todos os prêmios? E esses escritores, né, dessa chamada francofonia, na época vão fazer um manifesto que é publicado no Le Monde, né, que é o principal jornal francês, dizendo: acabou a francofonia, é o fim da francofonia, e agora nós estamos produzindo uma coisa chamada littérature monde, que é a literatura mundo, né, que faz ecoar, por exemplo, essa história de world fiction que você mencionou. Ou seja, eles mesmos, naquele momento, reivindicaram esse título de literatura mundo em francês. Logo em seguida, ao manifesto, vem um livro que já começa uma certa disputa interna desse termo. O livro se chama Pour une littérature monde, ou seja, por uma literatura mundo, e aí a expressão em francês some, o que já coloca uma série de problemas, porque, afinal de contas, numa certa medida, eles estão escrevendo ainda na língua do colonizador. Né? Existe esse debate, por exemplo, na literatura haitiana, entre escrever em crioulo e escrever em francês. Em que medida escrever em francês é legitimar um poder cultural que vem da antiga metrópole? Entende? Então tem uma série de questões imbricadas nessa pergunta que você colocou. A minha avaliação é que esse momento de afirmação já está passando na França, e hoje a questão do exotismo é muito menor do que nesse momento anterior que eu vinha mencionando, mas no Brasil, como as traduções chegam com bastante atraso, a gente está lidando com ainda um momento de afirmação muito importante. Então, é sim um momento, a meu ver, de colocar essa literatura como algo que fala de um lugar específico, que fala de uma realidade específica. Nesse sentido, a gente vai ter vários testemunhos, por exemplo, sobre Haiti, sobre Martinica, sobre Guadalupe, falar da natureza desses lugares, falar de tudo, todos os aspectos do relevo, da hidrografia, falar dos ciclones. Tudo isso é importante porque a gente desconhece esses lugares no Brasil ainda. Então, no momento seguinte, a partir da afirmação, aí sim a gente vai poder reconhecer o verdadeiro lugar dessa literatura, que é uma literatura que faz frente a qualquer outra literatura do mundo, na minha opinião. Né? Mas existe sim esse momento de se afirmar, de dizer, olha, essa literatura que vem desses 3 lugarzinhos, né, do Caribe, ela é potente, ela é capaz de falar dos problemas do mundo, e ela é capaz de refletir, por exemplo, sobre a gente mesmo. Né? Há uma série de trabalhos sobre o olhar que esses escritores caribenhos têm para o Brasil. Né? Existe um autor que eu gosto muito, um outro poeta haitiano que está nessa antologia, que eu tive a oportunidade de fazer, que se chama René Depestre, que é um autor que viveu no Brasil. Ele veio para o Brasil nos anos 50, a convite do Jorge Amado, passou um tempo na Bahia, como correspondente um tanto quanto, digamos, desconhecido, né, das potências comunistas da época. Depois, um correspondente de Cuba, um correspondente de Moscou. Depois, ele vai ser professor clandestino de francês em São Paulo, depois que ele rompe, né, com esses contatos, digamos assim, vai viver de maneira autônoma em São Paulo, vai ter um olhar para a cidade do Rio de Janeiro também. Depois ele vai morar numa série de outros países. Ele já morou em mais de 20 países, o Depestre. Ele ainda é vivo, né, com 96 anos, e hoje em dia ele vive no sul da França, numa pequena comuna na zona rural do sul da França. Ou seja, é uma literatura que tem a capacidade, que tem o poder de refletir sobre a gente também.
né? E essa é uma das grandes surpresas de descobrir essa literatura caribenha. Rudimar. Interessante essa perspectiva entre língua e percurso. Se tiver algum historiador aqui para reclamar, reclama depois. Esse percurso histórico de uma nação, né, de uma comunidade, nem entrar na questão política, né, mas de uma comunidade falante, né? Eu fiquei pensando aqui, Felipe, desculpa, Henrique, vou te passar uma pergunta algo que me incomodou, não no sentido negativo, que me fez pensar. A gente pode perceber um processo parecido com o que houve no Brasil, pensando na literatura de modo escolar, né? A gente teve aquele momento do romantismo para o realismo, querendo expulsar o colonizador, aí vem o modernismo querendo concretizar esses valores, piniquins, essa cor local, né? A expressão acho que até você usou, que é muito comum para falar desse matiz. Mas eu me pego pensando, aí é um incômodo muito meu, que eu vou vender para você de graça. Como que a gente pode pensar nessa literatura com esse grau de pureza? Digo, se houve essa influência do colonizador e um idioma foi imposto ali, teve uma língua imposta, de certa forma, vem uma matriz cultural que seja muito influente ou pouco influente, né? Eu fico tentando imaginar o que seria, como que você faz vou usar a expressão muito categórica, essa lobotomia, né, do que é do colonizador, do que já não foi agregado àquela comunidade, àquela produção literária e estética. Se não é de fato a literatura que se tem numa determinada localidade, senão esse processo histórico, né, do jogo do colonizador dentro do colonizado. Como parece-me, não sei, um pouco mais... historicamente um pouco mais trabalhadas as literaturas de língua portuguesa africanas, né? Tem um pouco mais de vulto, pelo menos ao meu olhar, tá, Henrique? Não estou fazendo juízo político. Como que você faz essa separação? O que é ali por exemplo, da tua antologia que você comentou, estava dando uma pensada sobre ela, eu vejo muitos traços de literatura fantástica ali nos poemas. Tem uma coisa muito do fantástico, né? Até que ponto dá para formar esse juízo que não é uma tradição que veio com o idioma, né? Que veio com a língua e tem essa cor local? Como se distingue? Como é que você observa esse fenômeno? Tá, vou tentar explicar um pouquinho. Também é uma pergunta bem complexa e acho que ela está sendo discutida não só por nós, mas por todos esses autores, desde, por exemplo, os anos 30, né, que é o momento de afirmação do movimento da negritude, principalmente na Martinica, né? De fato, a meu ver, é impossível separar o que é herança do colonizador e o que é autóctone, digamos assim, né? Especialmente porque, no caso desses espaços colonizados pela França no Caribe, historicamente a gente tem um extermínio da população autóctone, que eram os indígenas, né, os ameríndios. No caso das ilhas menores, como a Martinica e a Guadalupe, esse extermínio foi total, né? A gente pode dizer que não sobrou ninguém, de fato, porque as ilhas são muito pequenas, né, e não há descendentes conhecidos desses ameríndios dessas pequenas ilhas. O caso do Haiti é um pouco diferente, porque é um lugar muito maior, né? Para quem não sabe, o Haiti divide uma ilha com a República Dominicana, né? Ele fica com a porção menor do lado esquerdo da ilha, e ele tem mais ou menos o tamanho do estado de Alagoas, né? Para a gente ter uma ideia do tamanho desse espaço do qual estou falando. E a Martinica e a Guadalupe são muito menores, tem uma população também muito menor. O Haiti tem mais ou menos 20 milhões de habitantes, a Martinica tem em torno de 400 mil, e a Guadalupe também, né? A Martinica é um pouquinho, só dando alguns dados geográficos para vocês, a Martinica é um pouquinho maior do que a cidade de São Paulo, tá bem? E a Guadalupe é um pouquinho maior do que a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, a gente tem espaços muito pequenos. Então, quando a gente fala de extermínio da população autóctone... de território, né? Território. Não de população, né? Não, de território, exatamente. Em torno de 400 mil pessoas numa região que corresponde mais ou menos
ao tamanho das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ou seja, a densidade demográfica também é muito menor nesses lugares do que nessas grandes metrópoles, obviamente. No caso do Haiti, são 20 milhões de pessoas num território do tamanho do estado de Alagoas, então a densidade demográfica é bem maior também do que nessas outras ilhas. Mas, enfim, só para dizer que com o extermínio da população autóctone fica impossível falar em uma matriz pura, né, dessas culturas. Necessariamente a gente vai ter um processo de mestiçagem, de miscigenação dos componentes que formam essa sociedade, que são basicamente, no primeiro momento, o colonizador europeu, um pouco os ameríndios, né, como eu disse para vocês, teve um extermínio generalizado da população, depois uma grande porção de escravizados que vieram da África, e mais recentemente, no século XIX, início do século XX, nós vamos também ter o afluxo de pessoas provenientes da Indochina, da chamada Indochina na época, né, asiáticos, de alguns asiáticos que vão compor esse panorama étnico das Antilhas francesas. Então é impossível falar em pureza e é muito difícil conseguir distinguir o que veio, qual é o componente cultural que vem de cada um desses lugares, né? O movimento da negritude, por exemplo, nos anos 30, que é um movimento poético e político liderado pelo martinicano Aimé Césaire, ele vai postular que o principal componente étnico e cultural dessas sociedades é o componente africano, né? E daí a afirmação do movimento da negritude, que é um movimento que tem, entre outras contribuições importantes, o fato de ter chamado a atenção pela primeira vez para essa produção literária que veio das ilhas. É bom lembrar que o Césaire, além de ser um homem político, era um imenso poeta, escreveu um livro muito importante chamado Cahiers d'un retour au pays natal, que em português está traduzido como Diário de um Retorno ao País Natal. Saiu pela EDUSP esse livro em 2012. O poema é um poema longo, né, que é o texto fundador da negritude, e a gente pode dizer com segurança que é o texto mais importante de toda a francofonia literária. Ou seja, nos anos 30 tinha uma valorização talvez exagerada da componente africana desse caldeirão étnico. Em seguida teve outros movimentos identitários e culturais que vão repensar esse lugar da África e dos outros componentes, né? Mais para frente, nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, a gente vai ter um movimento também importante chamado criolidade, que vai postular que então essa sociedade não é nem europeia, nem asiática, nem africana, ela é crioula. Crioulo, nesse caso, é aquele que nasceu da colonização. Ou seja, não tem como separar o que o que veio puro, digamos assim, dessas componentes, do que é produzido pelo fenômeno da colonização. E essa produção incessante de choques culturais, de identidades mestiças, o Glissant vai chamar de criolização. Esse processo perpétuo, né, de miscigenação que vai gerando resultados imprevisíveis. Fenômenos culturais, manifestações culturais que não estavam na África, que não estavam na Europa e que não estavam na Ásia. Ou seja, é um resultado imprevisível de um caldeirão cultural muito específico, cultural e étnico. Basicamente isso. Na década de 90 foi publicado um livro pela Companhia das Letras que chama Texaco. Né? Isso. Uhum. E ele é um grande defensor dessa ideia da miscigenação, da criolidade. Né? Uhum. E isso perpassa, inclusive, essa obra. Né? E, inclusive, tem uma coisa que eu discuti com algumas pessoas naquela época, porque é um momento que no Brasil você tinha toda uma discussão, uma afirmação do movimento negro, e algumas pessoas, geralmente brancas, vinham falar que esse livro era um exemplo de como a gente devia valorizar a cultura mestiça, a cultura híbrida, entendeu? Enquanto a gente ficava... Quer dizer, o cara não entendeu exatamente a ideia, né? Não entendeu a discussão. Só eu lembrei agora disso, né? Não, mas vem totalmente a calhar, Benê. Posso só comentar rapidamente? Claro, claro. Esse livro que o Benê mencionou é um romance chamado Texaco, é o nome da empresa mesmo, da petrolífera, né, que em francês é Texaco. É um romance bem importante de um autor da Martinica também, chamado Patrick Chamoiseau. O Patrick Chamoiseau talvez seja o escritor da Martinica vivo
mais conhecido no Brasil. Ele já veio diversas vezes, ele esteve presente em eventos acadêmicos este ano, remotamente, né, claro, por conta da pandemia, mas ele tem um trânsito cultural bem importante com o Brasil. E ele ganhou nos anos 90 o prêmio Goncourt, que é um prêmio muito importante da literatura francesa, com esse romance. Por conta disso, o romance dele foi traduzido, é o único que está traduzido em português, do Chamoiseau, e ele fala de uma periferia de Fort-de-France, que é a capital da Martinica, né? Agora, isso que você coloca, Benê, essa questão da criolidade, eu acho que também é uma armadilha, justamente como você está dizendo. Porque, veja bem, eles passaram 60 anos discutindo a negritude antes de chegar nesse momento da criolidade. Ou seja, houve uma afirmação de todo o direito, de toda a potência, de toda a contribuição dos negros escravizados, que tinham ido de maneira escravizada para as Antilhas, e essa contribuição foi valorizada, ela vigorou durante muito tempo, a ponto de poder fazer uma crítica, de poder fazer uma reavaliação e dizer, olha só, mas também temos outras componentes que também foram importantes, e não é o caso de dizer que o Chamoiseau renega a africanidade, digamos assim, a negritude. Pelo contrário, ele se coloca como um revisor dessas ideias, mas um revisor que bebeu muito na fonte do Césaire, por exemplo. Né? Em momento algum ele vai renegar a importância da literatura da negritude. Então, acho que no caso do Brasil, a gente pode ter o risco de cair numa armadilha discursiva, de falar, não, a gente precisa valorizar a democracia racial, entre aspas, né? A ideia de que nós somos uma sociedade mestiça e não podemos afirmar a contribuição, a importância da contribuição africana, porque justamente no Brasil a gente não conseguiu, a meu ver ainda, dar esse passo, ou está em vias de dar esse passo, que foi dado no caso das Antilhas Francesas com a negritude. Né? Agora a gente tem debatido muito a literatura de autoria negra no Brasil, né? E isso precisa ser muito valorizado antes que se possa, de alguma maneira, criticar ou querer dar um passo além. Não é uma questão de etapismo da minha parte, de pensar, não, primeiro tem que vir uma coisa e depois tem que vir outra. Mas a gente precisa, a meu ver, passar por esse momento de afirmação de uma coisa para depois poder vir um novo momento em que a gente reavalia isso, em que a gente relê isso e não nega o que veio atrás, né? E isso aconteceu nas Antilhas Francesas há muitas décadas. Então, hoje a gente pode dizer que o movimento da criolidade, que talvez seja o movimento mais contemporâneo, digamos assim, da Martinica, da literatura martinicana, bebeu muito na fonte da negritude e não vai renegar a fonte da negritude. Ou seja, a criolidade, dizer que há uma identidade específica desses lugares e que ela é mestiça, não significa em momento algum diminuir a importância da componente africana, que persiste sendo a principal. Né? E nesse sentido, para voltar na pergunta que o Rudimar tinha feito antes, de como distinguir o que é puro do que é miscigenado, digamos assim, existe uma grande tensão do ponto de vista da língua, que também foi uma questão que ele trouxe, entre o que é a literatura escrita e o que é a oralidade. Porque nas Antilhas Francesas, a oralidade é uma fonte de inspiração literária constante. Né? Nós temos ainda no Haiti uma população, ainda hoje, uma população analfabeta muito grande, e na Martinica e na Guadalupe, ainda tem uma tradição cultural de contar histórias para públicos, digamos, para audiências que só ouvem, né, as histórias em crioulo, principalmente. Então, essa fonte da oralidade crioula, ela é trazida muito para dentro da literatura. Né? Os escritores da criolidade fazem isso o tempo todo. O Patrick Chamoiseau chama o próprio narrador dele de um marcador de falas, né? Um marqueur de parole, como ele diz em francês. Ou seja, não é um narrador no sentido de alguém que nasceu e foi criado dentro de uma tradição letrada, mas alguém que está ali nessa tensão entre a oralidade e a escrita. E eu acho que esse limiar entre a oralidade e a escrita é um bom lugar para a gente refletir sobre sobre essas identidades e sobre essas heranças que vêm do colonizador, né, a língua francesa, escrita, ensinada nas escolas, etc., e a língua crioula, que nasce espontaneamente da colonização, que é ensinada em casa, que não tem esse estatuto privilegiado na sociedade e tudo mais. Então, são questões bem complexas,
e que dialogam com a gente. Mas eu acho que a gente sempre tem que tomar o cuidado de enxergar as coisas no seu devido lugar e com o seu caráter histórico, né? Posso só fazer um comentário, então, pedir mais uma continuação da resposta, que eu achei interessante. Claro. Mas é útil. Fica quieto. De certa forma, tudo que você está colocando, Henrique, é que não dá para entender mais uma literatura, seja o que se entenda pelo termo literatura, como algo monolítico. Então, eu tenho a literatura oral que resgata, então, toda uma tradição dos estudos clássicos, quando não tinha um registro escrito, né? Então, me deu a entender, aí você me corrija, por favor, me deu a entender, então, que existe, por conta, infelizmente, do analfabetismo, etc. e tal, né? Existe, por uma sorte desse pequeno detalhe, a manutenção da tradição oral, que ela resgata uma continuidade diferente da que veio pela tradição escrita, resguardando, então, outros valores, às vezes, culturais, né? Isso. E acho que essa é uma das grandes fontes de interesse dessa literatura antiliana. Quando a gente começa a ler um romance antiliano, um romance haitiano, um romance martinicano, ou mesmo da Guadalupe, a gente percebe que há algo que escapa ao nosso hábito de literatura escrita, né? Quando a gente lê em francês, isso é muito mais evidente. O empenho dos tradutores é justamente para fazer essa tensão aparecer em português. Isso nem sempre é muito fácil, mas é um componente muito importante, eu diria fundamental, dessas literaturas. Agora, veja, Rudimar, quando a gente fala em literatura oral, a gente já tem uma contradição em termos, né? Porque a literatura faz referência à letra, que é justamente a letra escrita, né? Então, a ideia de literatura remete diretamente à ideia de uma literatura impressa que vai circular ou de maneira manuscrita ou de maneira impressa, mas vai circular pela escrita, né? Tanto que vários pensadores e escritores das Antilhas vão propor o conceito de oralitura, que seria uma resposta à literatura, mas como uma produção oral, que circula de maneira oral. E aí a gente está falando de algo radical mesmo. Veja, eu não estou falando de um texto que tem marcas de oralidade, ou que usa uma linguagem informal, coloquial, nem nada do tipo. Eu estou falando de uma literatura que é produzida e circula de maneira exclusivamente falada. Isso existe ainda hoje nas Antilhas, está cada vez mais raro, né? Mas existem registros históricos nos anos 70, nos anos 80 do século passado, por exemplo, a filha do Aimé Césaire, que é uma escritora chamada Inna Césaire, que inclusive continua viva, ela gravou muitas dessas manifestações orais da Martinique e depois da Guadalupe, e transcreveu isso e transformou em texto escrito, né? Essa produção é muito interessante. Saiu recentemente uma tradução de um livro da Inna Césaire em português, né? Saiu, acho que no mês de agosto, é muito recente essa publicação. Se chama, se não me engano, Contos de Dia e de Noite nas Antilhas. Pode ser que seja um pouquinho diferente disso, mas a ideia é essa. E as tradutoras desses textos tentaram valorizar essa configuração oral do texto, que para a gente é bastante difícil de restabelecer, justamente porque a gente não tem um correspondente à língua crioula no português, né? Embora a gente tenha uma série de diferenças do português brasileiro em relação ao português europeu, não se formou no Brasil, ou não persistiu no Brasil, não vigorou no Brasil, uma língua crioula como a que existe na Martinica, na Guadalupe, no Haiti e em vários outros espaços de colonização europeia, no Caribe em geral, não só no Caribe francês. Então é muito interessante a gente observar que essas manifestações orais, essa chamada oralitura, ela é radical, ela de fato circulava de maneira falada. Depois, quando os escritores, os grandes escritores desses lugares vão fazer uso dessa linguagem oral, eles vão beber dessa fonte da oralitura, mas já dentro de um registro escrito. Então, o que o Chamoiseau faz, por exemplo, é tentar tensionar esse registro oral que vem do crioulo com a literatura francesa escrita. E isso é muito interessante porque o Chamoiseau, por exemplo, é um grande fã da literatura francesa antiga, por exemplo, do Rabelais, que também é um outro autor que, curiosamente, acaba de ser retraduzido no Brasil.
né? Ou seja, a gente, de alguma maneira, está colocando em pauta essa questão por meio das traduções no Brasil, essa questão dessa tensão entre oralidade e escrita, que no caso das Antilhas Francesas, eu acho que ela faz reverberar questões que são também nossas e que a gente não consegue muito enxergar no nosso próprio espaço. Então, quando eu falava, por exemplo, que olhar para esse outro enriquece a nossa própria experiência cultural da gente, do Brasil, é nesse sentido também que eu falo. Existe uma série de heranças da colonização que a gente consegue enxergar mais claramente quando a gente lê essa produção do que necessariamente quando a gente lê autores nossos, por exemplo. Isso sem menosprezar a literatura brasileira, que é riquíssima e que eu amo. É só uma questão quase psicanalítica de precisar do outro para compreender a si mesmo, né? Henrique, aproveitando que você estava falando sobre crioulo, você domina o crioulo? Você já fez traduções do crioulo para o português? E como que é esse processo assim, de tradução? Olha, Natália, eu vou ser bem honesto e sincero com vocês. Eu não domino nenhum crioulo, né? Eu estudei durante um tempo crioulo haitiano com um professor particular que era... Henrique, deixa eu só perguntar uma coisinha, é uma curiosidade mesmo. Porque eu sei que existe um crioulo da Martinica, ou eu estou falando besteira? Tá falando, né, coisa certa. E tem um crioulo também da Louisiana, dos Estados Unidos. Né? Sim. Eles têm alguma conexão? Obviamente, eu estou de novo te colocando aí em situação difícil, que você não é obrigado. Não. Mas tem... há uma conexão entre eles? Há uma porque conexão. O crioulo haitiano é mais famoso. Todo mundo, pelo menos, até porque o Haiti é mais conhecido, até pela expressão geográfica dele que você falou, né? Mas existe alguma conexão esse? E você domina algum deles? Deixa eu até aproveitar aí, Henrique, ainda dentro desse assunto. Me lembrei aqui, outro dia eu estava assistindo um desses takes do Portas dos Fundos, né? E era uma live e o pessoal lá do Nordeste conversando com uma pessoa de São Paulo e falava: vocês sudestinos, eu gosto do jeito que vocês falam, assim, tudo puxando S. Aí o cara falava: eu sou de São Paulo, não sou do Rio. Aí eu falava: eu gosto das comidas que vocês têm aí e falava comidas mineiras, né? Falava, mas eu sou de São Paulo. É meio isso também que acontece, né? É como a gente fala, né? Que falou no Nordeste, não importa se é Bahia, se é Pernambuco, e todos são muito diferentes, né? E da mesma forma acontece com o Caribe, né? Falou Caribe, todo mundo já pensa num monte de praias que tudo igual, tudo é a mesma coisa. Mesma coisa, né? A gente fala de praia e daqueles drinks com guarda-chuvinha, né? Essa ideia que as pessoas fazem do Caribe normalmente. Ou terremoto, assassinatos, revoluções. Isso, também. São dois extremos, né? Ou a gente está falando do assassinato do presidente do Haiti, né, que aconteceu esse ano também, ou a gente está falando das praias de Aruba. Bom, claro que são clichês, que são estereótipos culturais, que não dizem muito sobre a realidade desses lugares, né? Embora exista um grande interesse comercial de vários países, inclusive nações caribenhas, de promover esse tipo de visão, né? De que o Caribe é o paraíso, o Mar do Caribe é o mais lindo do mundo e tudo mais. Mas, enfim, eu vou tentar linkar um pouquinho isso com a questão do crioulo, vai fazer um certo malabarismo retórico, mas vamos lá. O que acontece? O que é o crioulo, de que eu tanto falo? Crioulo é um tipo de língua, né, que nasce de um processo de miscigenação, geralmente nos processos históricos de colonização. Crioulo é um tipo de língua, tá bem? Para quem quiser entender bem mais profundamente do que eu estou falando, existe um podcast chamado Babel, se não me engano o nome é esse, depois eu posso confirmar direitinho com vocês, ou Línguas de Babel, alguma coisa assim, em que há um episódio de mais de 2 horas dedicado ao crioulo haitiano. E o professor, né, o entrevistado, que é linguista e trabalha lá na Universidade de São Paulo também, fala muito profundamente sobre o caráter linguístico da noção de crioulo. É bem interessante para quem quer entender um pouquinho mais. Fica essa referência aí. Mas então, é um tipo de língua que nasce, às vezes sim, às vezes não, da colonização. No caso do Brasil,
nós não tivemos a emergência de uma língua crioula como tal, constituída como tal, né? Geralmente isso não aconteceu com as línguas espanhola e portuguesa nas Américas, mas aconteceu em alguns países, em alguns territórios de colonização, por exemplo, holandesa ou inglesa e francesa no Caribe, né? Essa língua que nasce é uma língua totalmente improvisada, ela vai nascer ali daquele trânsito cultural de pessoas que não se entendem de propósito, porque geralmente os mestres de escravos traziam escravos de locais diferentes da África, esse fenômeno é muito conhecido, para que essas pessoas escravizadas não conseguissem, não tivessem a mesma língua, né? E diante da total incompreensão, começam a trocar algumas palavras que vão formando sintagmas, né, sequências de palavras, e que ao longo das décadas e dos séculos vão formando uma nova língua, né? Isso é basicamente uma língua crioula. Então, como acontece de maneira particular em cada territóriozinho que a gente pegar vai ter um crioulo diferente. No caso das Antilhas Francesas, a gente diz que são crioulos de base francesa, porque a base lexical dessas línguas, ou seja, o vocabulário delas, a maior parte das palavras tem a origem no francês mais arcaico. Para dar um exemplo para vocês do crioulo haitiano, a gente vai ter, por exemplo, a palavra laplim, né? Tudo junto, laplim, que vem a ser caneta. Por que isso? Porque na época da colonização não existia caneta, obviamente, mas as plumas, né, que eram usadas para escrever. Então, la plume, em francês, vai virar o laplim do crioulo haitiano, para ficar com um exemplo, né? O artigo emendou com a palavra aí, né, o lá emendou com a palavra, com o substantivo, e nós vamos ter a invenção de um novo termo, que é esse laplim. Isso para ficar em um exemplo entre milhares que existem no crioulo haitiano. Mas sim, o crioulo haitiano é muito diferente, por exemplo, do crioulo, não muito diferente, mas é diferente do crioulo da Martinica, é diferente do crioulo da Guadalupe e é diferente do crioulo da Louisiana. Para quem não sabe, houve colonização francesa na região que hoje é o estado da Louisiana, nos Estados Unidos, né, no sul dos Estados Unidos, e nesse local, que depois foi vendido para a Inglaterra, existiram pessoas que formaram, né, que constituíram essa língua crioula da Louisiana. E é muito interessante porque há escritores norte-americanos que vão retomar essa tradição colonial, né, que vão falar dessa tradição colonial de origem francesa, entre eles, por exemplo, William Faulkner, e esse assunto vai ser de muito interesse para o Glisson, que é esse autor de quem eu tanto falo, que é o autor que eu estudo no meu doutorado. Ou seja, então, existe uma conexão entre esses territórios que foram colonizados pela França, mas em cada um deles vai ter um crioulo diferente, né, com suas particularidades, com seus vocabulários próprios, com suas estruturas próprias. Agora, respondendo mais pontualmente a pergunta do Benê, por que a gente ouve falar mais do crioulo haitiano? Por uma razão muito simples, é o crioulo do mundo que tem o maior número de falantes, né? E também por uma razão política. É um dos poucos países do mundo, se não o único, em que o crioulo foi alçado à condição de língua oficial, ao lado do francês. Então, no final dos anos 80, no Haiti, a gente tem um grande movimento de valorização do crioulo, e ele vai ser colocado no mesmo estatuto que a língua francesa. Então, um país bilíngue, crioulo, haitiano, francês. Todos os documentos oficiais são em crioulo haitiano e em francês, etc. Agora, respondendo à pergunta da Natália, voltando de trás para frente, eu estudei um pouco o crioulo haitiano, não cheguei a dominar a língua totalmente, né? Entendi alguns aspectos da sintaxe, fiz alguns experimentos de tradução, cheguei a traduzir 2 poemas de um poeta haitiano que escreve em crioulo e que vive nos Estados Unidos, é vivo, se chama Jamatu. Esse material está publicado também, mas é algo que dá muito trabalho, é muito difícil encontrar as publicações em crioulo haitiano no Brasil, e por hora eu não tenho trabalhado mais com essa língua, assim. Precisaria me aprofundar muito mais para continuar trabalhando com ela e para dar o devido valor para essa língua, né? Então, na minha antologia Estilhaços, por exemplo, eu privilegiei a produção em francês, né? Existem autores que escrevem em crioulo e em francês, autores que escrevem só em crioulos e autores que escrevem só em francês.
E aí, desses autores todos, eu privilegiei textos escritos em francês. Certo. E, Henrique, mais uma pergunta. Na sua antologia, você traduziu 2 poetisas. E eu queria saber como que é a produção feminina nesses países caribenhos de língua francesa. Existe uma grande produção feminina nesses países e ela é divulgada? Como que acontece esse trabalho das mulheres poetas? Beleza. Olha, essa é uma questão bem interessante, viu, Natália? Que está na ordem do dia, né? A gente tem falado muito de literatura de autoria feminina, seja de língua francesa, seja de língua portuguesa, né? Esse assunto está em voga no Brasil também, e acho que é sempre importante a gente lembrar disso. Na antologia Estilhaços, que é essa antologia publicada no ano passado pelo selo Demônio Negro, né, que está editada, que está disponível para venda e tudo mais, eu traduzi textos de 2 autoras vivas, né? O meu recorte foi traduzir só autores vivos, né? Autores haitianos vivos, e então escolhi 2 mulheres que, de alguma maneira, representariam, ou dariam a ver, melhor do que representar, essa riquíssima produção feminina da poesia haitiana. Nós temos muitas mulheres poetas. Existe uma antologia publicada na França, se não me engano, em 2010, que se chama Terra de Mulheres, 150 anos de poesia feminina no Haiti, em que temos 30 e tantas poetas mulheres desde o século XIX, né? O que é um assombro, mesmo quando a gente vai falar de literatura francesa metropolitana, né? Por exemplo, existem autoras escrevendo poesia bastante codificada, com rima, né, com versos metrificados, lá no século XIX, durante o romantismo e tudo mais. Isso existe na produção haitiana. Então, no Haiti, a gente tem uma grande presença das vozes femininas, né, que eu, de alguma maneira, tentei fazer reverberar com essas 2 poetas da antologia. Uma que eu já mencionei, que é a Evelyne Trouillot, que mora ainda hoje no Haiti, e uma que se chama Nariceli Agnon, que emigrou para o Haiti em 1970, com 18 anos de idade, e vive desde então no Canadá. Então, nós temos basicamente uma voz feminina do Haiti em loco e uma voz feminina do Haiti na diáspora nessa antologia. São 2 autoras que estavam inéditas em português até o momento de publicação da antologia. Depois da publicação da antologia, a gente teve o anúncio de que obras da Nariceli Agnon estão sendo traduzidas em português, assim como houve a tradução de uma peça da Evelyne Trouillot. Ou seja, são 2 vozes que, de alguma maneira, começaram a circular por aqui, né? Houve um evento no início do ano em que eu tive o prazer e a honra de mediar uma conversa entre o Ricardo Aleixo, né, que é um grande poeta brasileiro contemporâneo, e a Nariceli Agnon. Foi uma mesa bem interessante, que a gente falou de diálogos na literatura haitiana e brasileira contemporânea. Então, sim, existe muita presença feminina. Estou falando um pouco mais sobre Haiti, mas também na Martinica, também na Guadalupe, né? Principalmente, eu diria, na Guadalupe, em que nós temos vozes de mulheres já traduzidas no Brasil. Por exemplo, uma autora chamada Simone Schwarz-Bart, né, que é uma escritora, uma romancista guadalupenha, que foi casada com um francês, daí o sobrenome dela, né, Schwarz-Bart, que era o sobrenome do marido. Ela tem 2 livros traduzidos em português, e saiu recentemente um livro de entrevistas feito pela professora Vanessa Massoni da Rocha, lá da UF, com as tradutoras dos 2 livros da Simone Schwarz-Bart. Ou seja, ela está circulando, está sendo falada no Brasil, né? Isso é muito importante. E também nós temos a presença da grandiosíssima Maryse Condé, que é uma autora que eu não poderia deixar de mencionar, uma autora da Guadalupe, que também tem obras traduzidas no Brasil, sendo a mais famosa delas aquele romance chamado Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, que já foi traduzido 2 vezes no Brasil, o que é um assombro também, né, algo bastante raro para a literatura caribenha, e que teve um pós-fácil da Conceição Evaristo, ou seja, que está sendo lido pelas líderes do movimento literário, né, das vozes negras da literatura brasileira do presente, ou seja, esses contatos estão sendo tecidos, e acho que isso é muito bonito da gente mencionar na nossa
fala. Perfeito, né? Mas já estamos aqui indo para os finalmente e eu vou aproveitar, explorar um pouco, já que você estava falando sobre a literatura de hoje. Eu tive contato, né, nas pesquisas que eu fiz com uma e-literatura, né, que é uma literatura eminentemente virtual. Inclusive, eu não sei se você conhece, tem um site chama SX, e tem uma parte dele totalmente dedicada à literatura caribenha, né? Eu vi muitas coisas ali. Em geral, quem participa desse site na parte da literatura caribenha são caribenhos, mais residentes em Nova York, Chicago, em geral nos Estados Unidos, né? Então eu queria saber se você conhece e o que você acha dessa e-literatura. E também, aproveitando a ocasião, né, porque aqui é que nem médico, né? Sempre que a gente encontra um médico, a gente fica pedindo para ele fazer uma consulta para a gente. Então, vou te pedir para fazer indicações do que seria interessante para quem quer conhecer, quer saber de literatura caribenha, que você fizesse indicações de leituras aí, né? Para quem quer mergulhar, digamos assim, iniciar na literatura franco-caribenha. Tá bem. Vamos lá, então. Primeira pergunta, Douglas. Eu não conheço essa literatura nem brasileira, nem caribenha. É uma falha mesmo de currículo minha. Eu não tenho muito contato com isso, então eu não posso opinar, assim, não posso dar nenhum tipo de juízo, porque simplesmente desconheço, né? Imagino que quando a gente fale de literatura caribenha produzida em Nova York, especificamente, a gente esteja falando mais de autores, por exemplo, da Jamaica, da Antigua e Barbuda, né, de países que foram colonizados pela Inglaterra, que tem a língua inglesa como língua preponderante, né, e tem essa grande recepção de autores desses espaços, mas não necessariamente, pode ser que também tenha pessoas francófonas. De fato, eu não conheço, né, eu preciso conhecer melhor esse fenômeno. Em relação às sugestões, vamos lá, vou tentar ser breve. Para quem gosta de romance, eu vou indicar 2 romances, um haitiano e um guadalupenho, né? O haitiano é O País Sem Chapéu, da editora 34, do Danila Ferrier, esse autor de quem a gente falou bastante hoje, né? É um romance, a meu ver, mais maduro do que o Como Fazer Amor com um Negro Sem Se Cansar, e é um romance que fala bastante sobre o Haiti, também é um relato de um retorno ao Haiti, mas que traz muito de uma questão que é importante lá, que é a religião vodou, né, sobre a qual a gente tem muitos preconceitos no Brasil. Então, acho que é muito importante, é muito interessante ler esse romance chamado País Sem Chapéu. E também esse outro romance dessa grandiosa escritora que eu acabei de mencionar, que é a Maryse Condé, e o romance se chama Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem. Já foi traduzido 2 vezes, eu recomendo a tradução mais recente, feita pela Natália Borges Polesso, que é uma grande escritora também, e com o pós-fácil da Conceição Evaristo, como eu acabei de mencionar. E esse romance também é muito interessante, também fala de religião, né? Fala sobre uma escrava de origem na ilha de Barbados, que vai trabalhar em Salem durante a época dos processos contra as supostas bruxas de Salem. Né? Essa é uma figura histórica, ela existiu, pouco se sabe sobre essa figura, e a Maryse Condé romanceou a história dela e transformou num relato autobiográfico, bastante interessante. Então eu recomendo para quem se interessa por romance, nessas 2 referências. Para quem gosta de ler poesia, é incontornável passar pelo Diário de um Retorno ao País Natal, do Aimé Césaire. Como eu falei, está editado pela EDUSP, né? Saiu em 2012 com uma tradução da Lilian Pestre de Almeida. Diário de um Retorno ao País Natal, o texto fundador do movimento da negritude. E também vou aproveitar a ocasião para deixar de ser modesto e
indicar também para quem se interessar por poesia haitiana, ler essa antologia que eu pude fazer, que se chama Estilhaços, e que, como eu disse, está disponível para compra na internet, né, no site da editora, que se chama Selo Demônio Negro. Então, indico para quem se interessa em conhecer um pouco mais sobre essas vozes poéticas do Haiti, nesse caso especificamente. É isso. Ô Henrique, embora a gente não se conheça há 5 anos, 10 anos, mas a minha folga, ela só é maior do que a folga do Benê. Né? Vai em frente. Então eu vou falar mal de você, né? Aquele ditado clássico, né? Tradutor e traditore, né? O tradutor é um traidor, né? Você é um traidor, cara. Você então já começa pela vilania da tradução. Eu tinha feito aquela pergunta para encaminhar para essa terceira pergunta, né? Aquela sobre a questão étnica do povo, a influência linguística de um colonizador, para chegar nessa e te colocar contra a parede, que agora você vai ter pouco tempo, vai ter que se livrar de modo inverso, não faça prosa, né? Responda inverso. Qual a dificuldade, você tendo consciência, né, como você nos colocou aqui, até um elemento maior, a diferença entre o texto escrito e o texto oral, como marca de uma tradição cultural, como que você consegue rebolar, cara, nessa situação, nessa sinuca, cara? Porque, veja, tem a expressão francesa, que obviamente ninguém, desculpa, foi uma generalização estúpida. Via de regra, você estuda a expressão francesa ou pelo francês praticado no Canadá, o francês praticado... Bom, né, dificilmente de um país periférico, né, de um país tão assolado. Então, como que você joga para fazer essa tradução, sendo que você está no francês, mas não é um francês de origem, né, de uso francês, é de uso externo, que vem marcado por toda uma tradição que não tem nada a ver com a Europa. Né? Como que você consegue, onde você se segura, melhor dizer, para conseguir trair menos o texto original, cara? Olha, Rudimar, veja bem, e acho que aí tem uma grande inversão que é bem interessante, assim, porque da mesma maneira como essas literaturas antilhanas se distanciam bastante da literatura francesa europeia, né, e eu volto ao começo da nossa conversa, quando eu falei que foi para mim um grande choque essa distância cultural que existe, da mesma maneira que isso ocorre, eu me sinto mais próximo, do ponto de vista das minhas referências culturais, em relação aos textos antilhanos, do que aos textos franceses e metropolitanos. Acho que essa é uma das grandes descobertas dessa minha trajetória com as literaturas antilhanas. Né? Isso transparece, por exemplo, no caso do vocabulário. Né? Nós temos uma série de exemplos de palavras. Por exemplo, só para ilustrar para vocês, na França se diz geralmente espoir, né, para o que a gente chama de esperança. Nas Antilhas se diz espérance. Né? Na França se diz pomme de terre, para batata. Nas Antilhas se diz patate. Ou seja, nós temos uma série de semelhanças, né, de referências culturais que transparecem na língua e que fazem parte de uma vivência americana. Então, nesse sentido, eu tento construir uma ponte entre as Antilhas e o Brasil sem ter que passar necessariamente por Paris. Né? E nesse trânsito que se faz aqui do nosso lado do Atlântico, digamos assim, o interessante de observar é que a grande dificuldade, a meu ver, como tradutor, não é de achar, de entender o francês que está sendo usado. É lógico que eu preciso recorrer a dicionários, eu preciso ler sobre a história das Antilhas, eu preciso ter uma bagagem para entender o que está sendo colocado no texto. Mas a grande dificuldade para mim é encontrar o português que corresponda de alguma maneira e que me faça ser menos infiel. Né? Necessariamente eu vou ser infiel, como você disse, né? Existe uma traição que é de base. Mas encontrar esse tom, encontrar esse português é que é o grande barato da tradução desses textos antilhanos para mim. Vou dar um exemplo concreto para não ficarmos muito vagos. Né? O primeiro poema da antologia, Estilhaços, né, se chama Avant-propos, em português prólogo, tudo bem, isso é uma tradução bastante consagrada, e é uma lista de uma série de
palavras de substantivos seguidos de uma frase que é, em francês, connaît pas. Né? Então, por exemplo, o autor diz la morale connaît pas, la justice connaît pas, les nuages connaît pas. E são grandes movimentos, né? Uma série, uma lista de fato de palavras que vêm seguidas dessa frase connaît pas, que soa bastante estranha para o francês metropolitano, né? Porque em francês metropolitano a gente diria je ne connais pas, ou então je connais pas. Dificilmente a gente tiraria esse sujeito da frase, né? E quando eu trouxe para o português brasileiro, eu fui buscar inspiração num certo modo de falar que é nordestino, né? O Douglas tinha falado daquela história do falar sudestino e tudo mais. Então eu traduzi como a moral, conheço não. A justiça, conheço não. As nuvens, conheço não. Com essa inversão que é típica de uma região ou de regiões do Brasil que não necessariamente são aquelas centrais do ponto de vista da definição de uma língua, da definição de um sotaque padrão ou de uma escrita padrão. Né? Eu acho que isso ficou muito bonito quando o Tiganá Santana, que é um grande músico baiano, fez uma leitura desse poema, especialmente, gravou um vídeo lendo esse poema em francês e em português, e no sotaque dele, no modo de dizer dele, esses dois falares convergiam muito. Então, a meu ver, a maneira de tentar ser menos infiel é se voltar para dentro do Brasil. É um pouco esse movimento que o Douglas falava desse tradutor alemão do João Guimarães Rosa, que precisou descobrir a Alemanha para traduzir o Grande Sertão. Né? Encontrar o português que faça jus a essa literatura antiliana não é uma tarefa simples. E é para isso eu precisei, por exemplo, estudei tupi uma época, viajei pelo Brasil um pouco, tento valorizar os sotaques que eu ouço, que eu conheço, né, porque tudo isso vai enriquecendo esse repertório de soluções tradutórias mesmo. Agora sim, trair, em alguma medida eu sei que eu vou trair, não tem jeito. Até porque eu estou fazendo uma primeira tradução, né, e toda primeira tradução é falha, segundo o Antoine Derman, que é um grande pensador da tradução. Né, as primeiras traduções, as traduções pioneiras, necessariamente têm uma série de defeitos. Né, isso é incontornável, digamos assim. Bom, então você assume aí as traições, mas tem a atenuante de que é da natureza, como disse o Rudimar, né? É da natureza trair, né? Bem, nós chegamos aqui ao nosso final desse super bate-papo, falamos, acredito que muita coisa. Não abordamos tudo, mas o microfone vai ficar aberto porque, obviamente, até pela nossa limitação técnica aqui, ninguém além do Henrique é especialista em literatura caribenha. Fica aí aberto o nosso microfone para suas considerações finais, Henrique. Vai falar, talvez, coisas importantes que não tenhamos abordado. E também cumprimentar o público aí que esteve conosco. Henrique, o microfone é todo seu. Veja bem, eu acho que eu vou fazer uma consideração final um tanto improvável, porque eu acho que eu já discursei bastante, já falei bastante sobre uma série de assuntos que são importantes, mas não teve tanto espaço assim para a leitura de textos, né? O Douglas leu um poema do James Noel, traduzido por mim, inclusive foi uma honra ouvi-lo lendo esse texto, mas eu gostaria de terminar, então, lendo um texto que eu acho lindo, desse escritor que eu mencionei mais cedo, chamado René Depestre, que é um poeta haitiano ainda vivo, né? Ele já tem mais de 95 anos, esse mesmo que morou no Brasil, e enfim, e é um autor de uma obra vasta e muito interessante, né? Não vou falar muito mais sobre ele, em outras ocasiões talvez a gente possa falar especificamente sobre o René Depestre, mas queria ler um texto, na verdade, fragmentos de um texto dele chamado O Estado de Poesia. É um poema em prosa, também incluído nessa antologia Estilhaços, e eu vou ler 2 parágrafos para vocês. Entre um golpe de Estado militar e um golpe de Estado poético, existe a distância que separa a carniça de um leopardo do último movimento cantado da 9ª Sinfonia. Um golpe de Estado poético pode fornecer a eletricidade sem uma pane
durante 100 anos, a uma cidade de 10 milhões de habitantes. O estado de poesia é comum a todos os homens, mas no dia em que precise, sob os insultos e as pedras, se retirar de um povo ou de um indivíduo, ele deixa atrás de si sargaços e cetáceos em putrefação, ossadas frescas de hipopótamos, línguas mortas sob o machado de um carrasco, toneladas de serpentes de hélices, cadáveres avançados de perigosas estrelas, uma fossa a destroçar os sinistrados da universal cachorrada. É isso, gente. Eu agradeço muito a audiência, agradeço o convite para participar desse super bate-papo super simpático. Queria agradecer, então, o carinho, a recepção do Douglas, do Rudimar, do Benê, da Natália, e falar da grandeza da oportunidade de poder dividir um pouco com vocês esse assunto que é tão rico para mim e que me interessa tanto. Espero que tenha interessado também aos ouvintes e às ouvintas. Opa, muito educativo, mas também foi muito emocionante, né? Principalmente aí a leitura que você fez. Nós também fizemos aqui a leitura do poema de James Noel. Eu fiz ao vivo e o que apresentamos aqui foi uma leitura do Benê aí, mais trabalhada até para abrilhantar mais esse nosso encontro aqui. E acho que nós podemos encerrar agradecendo ao Henrique, obviamente, aí, por ter nos cedido esse tempo e o seu conhecimento para esse super bate-papo. Ao Rudimar, também por ter cedido o tempo dele, também seu conhecimento, que abrilhantou aqui muito a nossa conversa. E, obviamente, Benezão e não podíamos deixar de falar os nossos agradecimentos à Natália. Então, vamos deixar a audiência, para quem também agradecemos, com mais uma leitura de um trecho de um poema contido no livro Estilhaços, que é uma antologia de poemas caribenhos traduzidos por ninguém mais, ninguém menos que Henrique Provenzano. Então, muito obrigado e voltem sempre. O apocalipse e depois o nada. Ao fogo das cidades que ardem tornou-se mais frágil a ilha em pesadelo de indecência. A loucura na encruzilhada, minha dança a todo vapor. Eu abraço minha cruz mestiçada à minha sombra. Muitos gritos se quebram e se congregam em breviários de cantos. Nossas vozes aglutinadas. Alguns passos rumo a ti, tantos flancos em sulcos poerentos, rumo à brancura do tempo. Uma sombra que tomba em grito de estrela, o céu que sangra, feito um poema atado de silêncio à roda do nada. Super bate-papo!